Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, 5 de julho de 2023. E eu, Lisiane Guerin, estou começando mais um Previdência hoje em 10 minutos e vou trazer algumas notícias para deixar vocês atualizados no mundo previdenciário. Essas notícias, então, vou falar do novo portal da transparência do INSS, vou falar também sobre um acordo de cooperação entre Brasil e Espanha, claro, também da área previdenciária, e vou falar aí sobre o novo presidente do INSS, que foi nomeado agora. Vou falar dessas três notícias para vocês. E antes de começar a falar das notícias, não esqueçam, deixe seu like nesse vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal do YouTube da Rede Previdência para ficar acompanhando e assina e aperta ali o sininho das notificações para você ser avisado das matérias, dos programas. Segunda a sexta-feira estamos aqui com Previdência hoje em 10 minutos, trazendo as notícias e temos diversos outros programas. Então, para você ser notificado, ative o sininho das notificações. Vamos de notícia, gente, então? Vou começar aí falando sobre o portal da transparência do INSS. Então, o Ministério da Previdência Social e o INSS lançaram hoje, notícia quentinha, nessa quarta-feira, o portal da transparência, com dados disponíveis para verificação por todos os cidadãos. Esses dados que são apresentados no portal da transparência, eles estão relacionados aí à fila de requerimentos. Então, no site vão ser apresentados dados referentes aos benefícios de aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada, salário maternidade, auxílio reclusão. Então, nesse site, nesse portal da transparência, vai se verificar aí todos os requerimentos que foram feitos, uma estatística, né, que eu acho que é até importante ter esses dados como acesso para todos, né? E aí foi lançado, então, hoje, e temos aí as informações do mês de junho de 2023. Em junho, consta que estão à espera de concessão ou indeferimento cerca de 1.794.449 requerimentos. Esse é o total. E desse total, 596.699 são pessoas aguardando por perícia médica para concessão de benefício por incapacidade e 78.906 já tinham feito perícia médica e estão aguardando análise, deferimento ou indeferimento. É muito número, né, gente? Mas, enfim, deixa aqui essa notícia sobre o portal para quem precisar de alguma dessas informações, pode verificar o portal da transparência do INSS. E também que eu acredito que tendo dados, né, reais, estatísticos, a gente consegue cobrar mais aí do governo para fazer alguma coisa, principalmente com relação à fila de espera para perícia, né, dos benefícios por incapacidade, que a gente sabe isso é uma grande dificuldade no meio previdenciário. Segundo ponto que eu vou falar para vocês, uma aguinha que segue a garganta. Segundo ponto que eu vou falar para vocês é sobre um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Espanha. Hoje a notícia também, isso aconteceu hoje, então, Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, e Luiz Escrivá, ministro da Inclusão e Seguridade Social e Migração da Espanha, assinaram, aliás, a notícia de hoje, mas assinaram na terça, assinaram ontem, um memorando de entendimento para estabelecer uma cooperação de questões de inclusão e seguridade social. O objetivo, pelo que eu compreendi dessa nota, que é um documento para manter a troca de conhecimento previdenciário, né, seja na Espanha ou aqui, para se encontrar melhores medidas, né, de inclusão do trabalhador à Seguridade Social. Então, esse documento foi assinado de forma virtual, né? E essa reunião foi feita tudo de forma virtual, na Espanha, outro no Brasil. E a ideia é essa, então, segundo eles, fortalecimento do diálogo
e da comunicação, compartilhamento de melhores práticas e cooperação em projetos de pesquisas e serviços eletrônicos para os cidadãos e de combate a fraudes, que tem acontecido muito no Brasil, né? Essa questão. Carlos Lupe disse o seguinte: a cooperação internacional é uma excelente ferramenta para a troca de experiências entre nações irmãs e avançar em questões já testadas em ambos os países. Além dessa assinatura da cooperação internacional, está acontecendo em paralelo uma conferência sobre assistências técnicas entre Brasil e Espanha, nas dependências do Ministério da Previdência desde a semana passada, ou seja, já está havendo essa discussão desde 26 de junho relacionadas à Seguridade Social. E aí, hoje, fecham essas reuniões. Vamos ver o que sai de bom. Se tiver mais alguma notícia aí, algum acordo internacional, eu trago aqui para vocês, para deixar vocês atualizados. E, por fim, vou falar do novo presidente do INSS. Para não confundir, falei antes aqui do Carlos Lupe, é o ministro da Previdência, e agora temos um novo presidente do INSS, que foi nomeado pelo governo, Alessandro Stefanuto. Ele vai substituir André Hamburg, que estava de forma interina no cargo desde fevereiro. E a mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Essa notícia fresquinha aí para vocês, né, gente? Então, assim, o Stefanuto, que é o novo presidente do INSS, ele é chefe da Procuradoria Federal especializada em INSS e estava na equipe de transição do governo para os assuntos da Previdência Social. Ocorre que em março desse ano ele foi nomeado como diretor de Orçamento, Finanças e Logísticas do INSS e agora assume como presidente. O anterior, então, era Glauco Hamburg, ele foi exonerado, ele estava na presidência do INSS de forma interina desde fevereiro, como eu coloquei, e antes de assumir o cargo, ele estava à frente de uma entidade de assistência social vinculada ao governo do Rio de Janeiro, foi alvo de investigações por suspeita de corrupção e foi exonerado do cargo agora. Substituído agora, na verdade, pelo Alessandro Stefanuto. E aí, obviamente, que o novo presidente do INSS, conforme que eu já vinha falando antes, ele já vem enfrentando a maior dificuldade, que é a fila, né? Então, ele assume o comando do INSS e o primeiro desafio dele, ele disse que é reduzir a fila de brasileiros que aguardam perícias médicas. E o governo federal já anunciou que vai abrir um concurso para contratação de 1,7 mil peritos, além de adotar a teleperícia para agilizar atendimentos. Vamos ver se sai esse concurso aí para os peritos. Esperamos que facilite realmente a vida, mas realmente ele vai chegar com esse grande desafio, porque os pedidos do INSS estão demorando bastante e a fila pericial está gigante. É isso, gente. Por hoje é só. Até semana que vem. Um grande abraço.